Excelentíssimo presidente Edgar Preto, deputados e deputadas desta casa, senhor Olívio Dutra, ex-governador do Estado e funcionário aposentado do nosso Banrisul, senhor Átilo Escobar, funcionário e presidente do Núcleo Leonel Brizola do Banrisul, Claudir Nespolo, presidente da CUT Rio Grande do Sul, senhora Ana Maria Spadari, representante da Frente em defesa das estatais e do Sinergisul, senhora Denise Falkenberg Correia, representante da FETRAF, Federação Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul e integrante do Comando Nacional dos Banrisulenses, senhor Luciano Fetzner Barcelos, presidente em exercício do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e integrante do Comando Nacional dos Banrisulenses, servidores, servidoras do Banrisul, demais servidores públicos, servidores da Assembleia, representantes da imprensa, senhoras e senhores telespectadores e ouvintes. Estamos aqui hoje para dialogar com a sociedade gaúcha sobre a importância do Banrisul como banco de controle público voltado para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul nasceu em 1928, em resposta às reivindicações de proprietários rurais que precisavam de empréstimos de longo prazo para proteger suas produções, dando como garantia os seus próprios imóveis. Portanto, são muitos anos de uma instituição colocada a serviço do Rio Grande. Atualmente, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., o Banrisul, é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem o governo do Estado do Rio Grande do Sul como o seu acionista majoritário. Ao longo dos anos, o Banrisul consolidou-se como banco múltiplo, operando nas carteiras comercial, de crédito, financiamento e investimento, crédito imobiliário, administração de cartões de crédito e consórcios, entre outras atividades. Tem um perfil variado de clientes, que engloba pessoas físicas, micro e pequenas, médias e grandes empresas. Tem atuação na agropecuária, repassando crédito rural e operando outras ações do governo estadual de desenvolvimento rural. O Banrisul é um banco lucrativo. Teve lucro de aproximadamente 659 milhões de reais em 2016, com patrimônio líquido de 6 bilhões e 400 milhões de reais, e em 2015 o lucro foi superior a 848 milhões de reais. Estamos falando de uma instituição sólida, lucrativa, com identidade histórica e cultural com a população gaúcha e profundamente ligada ao desenvolvimento do Estado, com grande alcance geográfico e capilaridade na maioria dos municípios. O Banrisul é uma instituição que faz parte da história do Rio Grande. O Banrisul está presente em 347 dos municípios gaúchos, em 96 deles de forma exclusiva. Esses 96 municípios não dispõem de nenhuma outra agência de banco público ou privado, a não ser a do Banrisul. Nas suas 536 agências e 206 postos de atendimento, envolve 11.214 servidores, trabalhadores e trabalhadoras que fizeram concurso público e constroem uma carreira e uma vida dedicada a esta instituição. O Banricompras, um produto do Banrisul que permite utilizar o cartão de conta corrente para o pagamento à vista, a prazo ou parcelado nos estabelecimentos conveniados, é amplamente utilizado no Rio Grande do Sul. Precisamos então fazer um debate profundo e responsável sobre o futuro desta valorosa instituição, pois estamos falando de um instrumento de que dispomos para impulsionar o desenvolvimento do Estado. Estamos falando de um patrimônio que é de todos e de todas. Governos passam, o Estado continua. Decisões imediatistas que ajudam um governo a resolver seus problemas de caixa podem se revelar péssimas para os que virão. Presidente, senhoras e senhores, há um debate colocado em nossa sociedade sobre rumos, sobre caminhos e formas de alcançarmos o desenvolvimento. Este é um debate sobre concepção de sociedade. Dele é impossível fugir. Sobre isto devemos dialogar, travar um debate público com profundidade, com base nas experiências históricas, algumas delas bem recentes. Quais as consequências das decisões que podemos tomar agora
para o futuro. A Constituição de 1988 foi um marco histórico e ali se desenhou, de certa forma, se pactuou a possibilidade de um país melhor, mais justo e com mais igualdade, porque se reconheceu na Constituição um conjunto de direitos sociais fundamentais para a população brasileira. Porém, não seria fácil construir o novo em um país que se formou baseado na escravidão, na desigualdade, no patrimonialismo e na concentração de terras, poder político e capital. Velhas e novas elites econômicas resistem a ceder para incorporar milhões à plena cidadania. Como forma de resolver os nossos problemas, os governos de Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, desde os anos 90, com seus respectivos representantes, aqui no Rio Grande do Sul, Brito e Ieda, apresentaram medidas neoliberais, que de forma sintética incluem privatização de patrimônio público, concessões à iniciativa privada de serviços públicos e desregulamentações. O neoliberalismo é uma ideologia. Trata-se de um conjunto de ideias políticas, sociais e econômicas que conformam um modo de ver, explicar e conduzir a sociedade e o Estado. Para o neoliberalismo, o Estado é o principal responsável pelos problemas socioeconômicos e entrave ao funcionamento do mercado e dos agentes econômicos privados. Essa ideologia defende centralmente a retirada do Estado da economia, a total liberdade ao mercado para garantir a expansão dos seus negócios. Na prática política, traduz-se pela defesa da desregulação das relações de trabalho, privatização de empresas estatais, extinção de instituições públicas, livre circulação de capitais internacionais, abertura da economia à livre concorrência, a diminuição dos impostos e tributos e mesmo as leis de proteção ambiental e de defesa ao consumidor passam a ser limitações à expansão dos negócios. Nós discordamos dessa concepção política e ideológica, defendemos outro caminho e temos razões sólidas para fundamentar essa nossa posição. As sociedades mais avançadas que o mundo concebeu até hoje, não foram produtos exclusivos do mercado. Ao contrário, as referências históricas podem nos mostrar os caminhos a serem evitados, as decisões equivocadas que outros governos tomaram e as suas consequências. Acreditamos que o Estado e a economia devem estar a serviço da sociedade, da construção do bem comum, que a ideia da igualdade e da solidariedade deve ser guia para nossas ações. Trabalhamos para construir um estado de bem-estar social. Presidente, senhoras e senhores, vamos refletir brevemente como exemplo da recente crise mundial. Em 2008, o Brasil foi atingido pelos efeitos da crise financeira global gerada a partir da crise imobiliária dos Estados Unidos. Diante do cenário da crise, em que a economia tendia a se retirar, os bancos privados adotaram cautela e retração com o temor dos riscos. Porém, no período da crise, o governo do presidente Lula adotou medidas anticíclicas, com o objetivo de frear internamente os efeitos da crise e impedir o país que entrasse em uma recessão com prejuízos socioeconômicos incalculáveis e que poderiam se prolongar no médio e no longo prazo. A atuação da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES foi fundamental para manter a atividade econômica no país. As análises da oferta de crédito do período mostram que em 2008 a 2010, as operações de crédito dos bancos públicos cresceram acima das operações de bancos privados nacionais e estrangeiros. Além do crédito para pessoas físicas, os programas de incentivo do governo focaram no financiamento habitacional e no fomento às indústrias, estimulando setores importantes da economia e ajudando a manter a dinâmica econômica com a geração de empregos. Esse período de crise mostrou a importância dos bancos públicos, que têm um papel no desenvolvimento socioeconômico do país e se mostraram fundamentais no momento da crise econômica. É de se imaginar o que teria acontecido se o Brasil contasse apenas com o setor bancário privado. Que consequências haveria para a população? Há poucos dias, o Banco Mundial alertou que a redução da pobreza e da desigualdade está ameaçada no Brasil e que o número de pobres do país pode aumentar entre 2,5 milhões
mil e 3 milhões e 600 mil somente no ano de 2017. Em um contexto de desafios dessa envergadura, não podemos abrir mão de instrumentos importantes, a exemplo dos bancos públicos e outras instituições públicas. A partir dos anos 90, o sistema bancário brasileiro passou por uma radical reestruturação, com a privatização de bancos estaduais, concentração bancária e desnacionalização de bancos. Até então, o país contava com um conjunto de instituições estaduais que atuavam regionalmente e integravam públicos distantes ao sistema financeiro. Foram afetados pela crise dos estados com os quais tinham vínculos. Na ocasião, a crise das finanças públicas estaduais abriu caminho para a privatização de bancos estaduais, imposta pelo governo federal, que exigiu a privatização como condição para a realização de acordos das dívidas. A privatização dos bancos estaduais favoreceu a expansão dos bancos privados. E a operação vendida como necessária foi fruto de uma opção que foi amplamente defendida por setores da mídia, formadores da opinião pública. De tempos em tempos, surgem soluções milagrosas que se apresentam como únicos caminhos possíveis para solucionar nossos problemas. Entretanto, muitas vezes nada mais são do que repetições. Vejamos uma breve análise histórica sobre a privatização aqui no Rio Grande do Sul. Em 2017, o governo Ieda Cruz vendeu parte do Banrisul. Foram 43% das ações do banco, cujo valor na época rendeu 1 bilhão e 200 milhões de reais ao Estado. O recurso que entrou no caixa do governo ajudou a governadora na propaganda do déficit zero. Mas vender o patrimônio público foi um bom negócio? Para o povo gaúcho, foi um péssimo negócio. Com a abertura de capital de 2007 a 2016, o Estado deixou de receber 843 milhões de reais, valor dos dividendos pagos aos acionistas. Em 2015, o Banrisul comprou a folha de pagamento dos servidores do Estado pelo montante de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Por isso, hoje, a maioria dos estados brasileiros não tem banco próprio, o que dificulta a implementação de muitos programas públicos. No entanto, aqui no Rio Grande do Sul, por meio do Banrisul, os governos operam políticas públicas que ajudam milhares de famílias e impulsionam o desenvolvimento do Estado. Políticas como o microcrédito, que atingiu milhares de gaúchos e gaúchas, crédito rural para a produção, agroindústria, comercialização e auxílio emergencial para a agricultura familiar, no caso do cartão estiagem. Programas como o RS Rural, Proguaíba, que tiveram grande alcance e ações em diversos municípios. Programas sociais como o RS Mais Renda, política de apoio às cooperativas, no caso do Recop, convênios e parcerias com cooperativas de crédito rural e outros bancos públicos, como o BRDE, BNDES, entre outros. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, senhoras e senhores que nos acompanham, ao analisar os números, facilmente nós identificamos que se desfazer de parte do Banrisul no governo Ieda, do PSDB, a médio e longo prazo, foi um tremendo equívoco. Antes disso, é importante recordar que tivemos o período do governo Antônio Brito, que implantou as privatizações e o enxugamento do Estado, justificando que assim resolveria a situação do Estado. Foi nesse período que o Banrisul quase foi privatizado. Já havia um compromisso do governo estadual com o governo federal neste sentido, mas a derrota do candidato Brito para o então governador Olívio Dutra definiu a permanência do Banrisul como um banco público. Agora os jornais noticiam que o processo de negociação da dívida do Estado com a União estaria condicionado ao acordo à privatização do Banrisul e de outras empresas estatais. Embora os representantes do governo não confirmem publicamente, todos sabemos que o risco existe. Afinal, o debate está na mídia, é público e não é colocado pela esquerda. E hoje está sendo enviado para o Congresso Nacional o projeto que contém estas premissas pelo governo federal para a renegociação da dívida com os estados. Após reunião dos representantes do governo estadual com o governo federal, foi vinculado há poucos dias essa informação.
Recentemente, no pacote do fim de ano do governo Sartori, foram extintas várias instituições da inteligência do Estado, fundamentais para o desenvolvimento, tais como a FEE, a Fundação Zoobotânica, a FEPAGRO, a Fundação Piratini e muitas outras. É de amplo conhecimento público também a intenção do governo estadual de privatizar as empresas estatais, no caso da CE, da Sulgás, da SRM, de todo o setor estratégico, o setor energético do Estado, empresas rentáveis, que têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento. O governo terá em nós uma forte oposição a esse intento, que consideramos um grande equívoco. Precisamos de um Estado forte, democratizado, permeado por instâncias de participação, que cumpra as suas funções públicas. Diante disso, queremos fazer um chamamento ao povo gaúcho para a defesa do nosso Banrisul. Falamos aqui de um Banrisul lucrativo, que teve lucro acumulado superior a 659 milhões neste ano, no ano de 2016. Falamos de um banco que está presente em 347 municípios do nosso estado, dos quais 96 de forma exclusiva. Falamos de um banco em que 87% dos correntistas, pessoas físicas, ganham até 3 salários mínimos. O Banrisul deve continuar como um banco público estadual, deve continuar como patrimônio de todo o povo gaúcho. Para tanto, precisamos unir forças e dizer não à privatização do Banrisul. E também, da mesma forma, rejeitar a proposta de federalização, que nada mais é do que a antessala da privatização, porque não interessa ao governo federal manter um Banrisul público. Temos que ter clareza para avaliar o que está em disputa e não sermos ingênuos, vindo a cair em armadilhas. Em relação a isso, eu não tenho dúvida, a federalização é a autorização para a privatização. Há alternativas para solucionar a crise do Estado sem vender o patrimônio público, que passam por criar políticas públicas com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e acelerar o crescimento econômico, por combater duramente a sonegação fiscal e por cobrar da União a compensação das perdas geradas pela Lei Candir, que prejudicou o nosso Estado. Valores esses que atualmente são da ordem de 27 bilhões de reais em créditos que o Estado do Rio Grande do Sul tem direito a receber. O governo estadual deve levantar essa bandeira e para isso poderá contar com o nosso apoio. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria dos seus votos, dar razão à demanda subscrita por alguns estados de estabelecer critério para a compensação aos estados exportadores. Tal iniciativa, liderada pelo estado do Pará, teve adesão do estado do Rio Grande do Sul em 2013, na gestão do governador Tarso Genro. Recentemente, o estado de Minas Gerais buscou nesta decisão do STF o embasamento legal para estabelecer as bases de negociação de sua dívida pública junto ao governo federal. Segundo o governador Fernando Pimentel, com a decisão do STF, o estado de Minas Gerais passa a ser credor da União, visto que tem uma dívida com a União cujo montante é menor do que tem a receber com as compensações da Lei Candir. Os estados exportadores têm, portanto, uma excelente oportunidade de reivindicar a compensação das perdas em relação à Lei Candir, buscando saídas à resolução das suas finanças. Segundo a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, os valores nominais de perda líquida decorrentes da Lei Candir são de 27 bilhões e 300 milhões de reais entre 96 e 2015, em 20 anos, portanto. Se corrigirmos o valor, temos um crédito para o Estado no montante de 43 bilhões e 400 milhões de reais. Entretanto, até o momento não há nenhuma manifestação do governador do Estado, do governo estadual para tratar da compensação da Lei Candir nas negociações em curso com o governo federal. Aqui o governo prefere adotar medidas neoliberais de ajuste fiscal, de arroxo salarial dos servidores, de paralisação de políticas públicas fundamentais para a nossa população, na saúde, na educação,
na segurança pública, também no apoio à agricultura familiar. Distinções de instituições importantes. Eu vou pedir um tempo de liderança, senhor presidente. Distinção de instituições importantes para o nosso futuro, a exemplo das fundações que foram extintas. E implantar um grande processo de privatizações ou federalização de empresas estatais, agora com o Banrisul na mira. Há alternativas, senhor governador. A privatização é uma opção política ideológica, mas há outros caminhos para gerar receita, sair da crise crescendo e estabelecer outras bases para renegociar a dívida estadual, cobrando as compensações legítimas e legais que o Rio Grande do Sul tem direito referentes à Lei Candir. O Estado de Minas Gerais tem sinalizado de forma a não deixar dúvida. Aqui na Assembleia Legislativa, nós tomamos a iniciativa de propor a criação de uma frente parlamentar em defesa do Banrisul público, que será um instrumento em defesa da manutenção do Banrisul com o controle público do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a todos os deputados e deputadas que assinaram e integram esta frente parlamentar. Queremos trabalhar junto com todos em prol do nosso Banrisul. Vamos juntos defender o Banrisul, com controle público e voltado ao desenvolvimento do nosso Estado. Convido ainda os demais parlamentares da nossa casa, desta casa, para somar forças, independente dos partidos políticos, e assinarem, subscreverem a nossa lista, compondo a nossa frente parlamentar. Será um prazer tê-lo todos nessa luta, porque nós queremos uma luta que seja uma luta forte. Manter o Rio Grande do Sul, o Banrisul público, se traduz sim numa luta e num combate político forte e importante para o futuro do Rio Grande. O Banrisul é um patrimônio do povo gaúcho, é um instrumento de desenvolvimento. O Banrisul e o Rio Grande, é o Rio Grande que dá certo e precisa o apoio de todos nós. Por um Banrisul público estadual, não a privatização do nosso Banrisul. Eu quero aqui hoje apresentar e deixar nos anais da casa conjunto de matérias que foram publicadas nos jornais do país inteiro, que apontam o projeto que o governo federal manda para o Congresso Nacional, constituindo as bases de recomposição da dívida dos estados. Em todos eles, e a proposta, ela diz na sua essência que o governo federal exigirá dos estados a venda dos seus bancos públicos, exigirá dos estados a privatização de empresas e a privatização das empresas de saneamento. E aqui um alerta sobre também a nossa Corsã. Então nós estamos num debate extremamente atual, porque a conjuntura e o que tem acontecido até agora nesse governo apontam concretamente um governo federal que busca a desnacionalização, um governo federal que busca um projeto redutor de direito, um governo federal que busca o arroxo dos estados e o arroxo da população, que quer destruir a Previdência. Nós temos muita certeza, sim, da sua convicção de condicionar aos estados, assim como está querendo condicionar ao Rio Grande do Sul a venda do seu patrimônio, das suas empresas, e o Banco Público, nosso Banrisul, está no rol dessas empresas almejadas pelo intento do governo federal. E aqui na casa e aqui no estado, nós estamos acompanhando a estratégia do governo de prorrogar a votação do pacote que mandou no final do ano passado. Muito bem, qual a estratégia do governo? Nós queremos pedir ao governo do estado que mude a sua estratégia, que modifique, que deixe de lado essa convicção ideológica com o neoliberalismo, de uma tática de venda de patrimônio que já não deu certo em outros momentos da história desse estado e que não produziram os efeitos que agora, nesse momento, novamente são reproduzidos pela grande mídia e tenta enganar a população. Então, nesse grande expediente, eu agradeço a presença de todos, a todos os servidores, todos que nos acompanharam aqui pela transmissão da Assembleia Legislativa, a todas as autoridades, a todos os lutadores do Banrisul, e de uma vez por todos, por um Banrisul público, estadual,
não a privatização do nosso Banrisul. Muito obrigado a todos.